Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Boa tarde a todos, espero que todos estejam me ouvindo bem. Primeiro, gostaria de mais uma vez agradecer a equipe do Telesaúde e desejar a todos os professores um feliz dia do professor. No programa Saúde na Escola, a parceria com a equipe da saúde, a parceria entre a equipe de saúde e a equipe de educação é essencial para esse processo. Então, como a proposta do dia de hoje, nós falarmos sobre o monitoramento do programa Saúde na Escola, só resgatando, acredito que todos vocês que estão aqui estão porque já conhecem o programa. Ele é um programa intersetorial que tem o objetivo, de integrar as ações entre saúde e educação para promover saúde e educação integral. E o programa atualmente é voltado para crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública básica brasileira. Todos os municípios no nosso estado fizeram adesão ao programa Saúde na Escola para esse ciclo 2019-2020 e a gente está chegando no final do primeiro ano do ciclo. Então, a proposta do programa é a promoção da saúde do escolar, a qualidade de vida da comunidade escolar e o exercício cotidiano de gestão solidária e planejamento intersetorial. Só resgatando quais são as ideias centrais do programa. A ação intersetorial, então saúde e educação precisam estar juntos para desenvolver as estratégias voltadas à educação básica brasileira, com foco na promoção da saúde, ou seja, naquilo que a gente pode fazer para promover melhores condições de vida para a coletividade do ambiente escolar, sejam professores, estudantes, a equipe de cuidados escolar, tudo isso relacionado com a ação da atenção básica. Aqui estão o elenco das 12 ações previstas e é sobre elas que nós vamos conversar como está o andamento das ações no nosso estado. As 12 ações previstas vão desde a ação de combate ao Aedes aegypti, as ações de promoção de práticas corporais, atividade física e de lazer nas escolas, a prevenção do uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas abordadas em ambiente escolar, promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos, a prevenção das violências e dos acidentes, a identificação dos educandos com possíveis sinais de agravos de doenças em eliminação, a promoção e a avaliação da saúde bucal e a aplicação tópica de flúor, verificação da situação vacinal, a promoção da segurança alimentar e nutricional, da segurança alimentar e da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil, a promoção da saúde auditiva e a identificação de educandos com possíveis sinais de alteração, direito sexual e direito reprodutivo e prevenção das ISTs AIDS, e a promoção da saúde ocular e identificação de educandos com possíveis sinais de alteração. Esse é o elenco das 12 ações primárias do PSE, que estão previstas para esse ciclo. Outras ações podem ser inseridas no elenco e aí depende da avaliação de cada território com relação às suas necessidades. Lembrando que a gente tem algumas ações que são bastante estratégicas dentro desse processo. Uma é a ação de combate ao Aedes aegypti, que deve ser desenvolvida por todas as escolas aderidas ao programa Saúde na Escola. Então, todos os municípios no estado devem desenvolver ações de combate ao Aedes aegypti em todas as unidades escolares aderidas. Lembrando que a verificação da situação vacinal por conta de uma portaria conjunta no estado da Bahia, todas as crianças e adolescentes, independente do nível de ensino, deveriam apresentar a caderneta de vacina no âmbito da matrícula escolar e, a partir disso, numa relação entre a equipe de saúde e a equipe escolar, se fazer análise desse calendário vacinal e conseguir fazer a busca ativa das crianças e adolescentes que, porventura, tenham alguma falha neste processo. A ação de segurança alimentar, nutricional e prevenção da obesidade infantil, que mais de 90% dos municípios no estado fizeram também adesão ao Crescer Saudável. Então, é uma possibilidade para o público do Crescer Saudável de se associar a ações de avaliação de alimentação saudável no ambiente escolar, para o PSE e também para o Crescer Saudável.
Então, essas foram as ações. Esse elenco de 12 ações que estão aqui expostas devem acontecer no município ao longo do primeiro e também do segundo ano do ciclo. Não é possível ao município fazer a separação, escolher quais são as ações que ele vai fazer no primeiro ano e as ações que eles vão fazer no segundo ano. Não. Todas as ações devem ser realizadas ao longo do primeiro ano completo do ciclo, que é o ano de 2019, e também ao longo do ano de 2020. Lembrando que toda essa informação é digitada no eSUS, a gente vai falar um pouco mais sobre ele nas próximas lâminas, e que os municípios necessitam, ao desenvolver essas ações, alimentar no eSUS, e para o processo de monitoramento, essas informações devem ser alimentadas até a competência novembro de 2019, que é a competência base que o Ministério vai utilizar para avaliação do primeiro ano, do comportamento de cada município no primeiro ano do ciclo. Então, para a manutenção da adesão, ou seja, do primeiro ano para o segundo ano, vão ser penalizados, não vão receber recurso os municípios que não registrar nenhuma das ações do PSE. Então, hoje o único sistema para registro das ações do PSE é o eSUS. Todos os municípios que estão aderidos ao programa devem registrar as ações no eSUS, senão eles não recebem recurso no segundo ano do ciclo. O município que registrar apenas um tipo de ação também não vai receber recurso no segundo ano do ciclo, lembrando que os municípios devem registrar as 12 ações no município, não precisa necessariamente serem as 12 ações em todas as escolas, mas o município que também não registrar a ação, ele não vai receber recurso. O município que não registrar a ação de combate ao Aedes aegypti, ele não recebe recurso no segundo ano do ciclo, mesmo que tenha realizado todas as outras 11 ações. Ele precisa apresentar ações de combate ao Aedes e apresentar as outras ações, senão ele não recebe recurso no segundo ano. E o município que registrar ações apenas em uma escola, tendo pactuado um número superior de escolas. Se o seu município só pactuou uma escola, não tem problema, ele registra apenas naquela escola. Se o município pactuou mais de uma escola, o município não pode registrar as ações apenas em uma escola. Isso quer dizer que o município tem que desenvolver todas as ações do PSE no município e desenvolver as ações ao longo de cada uma das escolas, considerando a necessidade e a análise territorial que foi feita. Então, do elenco de 12 ações, quais são as ações que vão ser realizadas naquela escola durante todo o ano? Ou que foram, na verdade, porque a gente já chega quase ao final do ano escolar, do ano letivo, então a gente já está no momento de fechar alguns processos, os GTIs municipais já devem estar preocupados com isso, né, de fechar alguns processos dentro do ambiente escolar, porque dentro em breve essas crianças já estarão de férias. Então, só retomando aqui, o registro das ações do PSE, ele se dá no eSUS AB. Essa é a ficha de atividade coletiva, é a ficha que a gente utiliza para digitar as ações do PSE. Lembrando a inserção desse campo, que é o campo promoção da saúde, programa de saúde na escola, desculpem, que é crucial para o processo, porque a gente consegue registrar quem foram as equipes que realizaram. Lembrando também que a gente não consegue digitar apenas com o cartão nacional do SUS do professor, por conta de toda a situação que a gente já discutiu em momentos anteriores, que esse profissional não é possível que esse profissional esteja inserido no CNES da equipe, então precisa ter sempre o cartão nacional de um profissional responsável, né, que está devidamente registrado no CNES e no INE dessa equipe, e para fins do PSE, lembrando que a ficha de atividade coletiva ela é a mesma para todas as atividades coletivas da unidade de saúde. Para o PSE é fundamental que a informação número do INEP esteja preenchida. O Ministério da Saúde só interpreta, e os resultados que a gente vai ver a seguir nas próximas lâminas, ele só foi possível, então o Ministério da Saúde só interpreta para análise dos dados dados de ficha de atividade coletiva que vieram de INEPs válidos, ou seja, INEPs que existem, então não adianta colocar um conjunto de 7 números nessa ficha, porque o Ministério da Saúde não vai conseguir reconhecer, então precisam ser
os os 8 números do INEP de cada uma das escolas, e INEP válido significa INEP de uma escola que foi aderida ao PSE. Então, se a escola não foi aderida ao PSE e o município fez atividade, isso não conta como atividade do Programa Saúde na Escola. INEP válido significa que este número registrado neste campo da ficha é o mesmo do número registrado no momento da adesão daquela escola. Essa informação é importante porque tem muitas fichas que estão sendo alimentadas no sistema, mas que não estão sendo registrados o número do INEP, e isso não conta como ação do PSE. Aqui, então, é o segundo bloco da ficha, né? Da mesma ficha, ela só está recortada, que quer dizer que tem relação com o tipo de atividade, que pode ser uma atividade de educação e saúde, um atendimento em grupo, uma avaliação, procedimento coletivo ou uma mobilização social. Então, para uma mesma ação, eu posso ter feito num mês X a avaliação, procedimento coletivo, e em outro mês eu fiz um momento de educação e saúde, ou um atendimento em grupo, ou uma mobilização social. Então, esses são os 4 campos que a gente espera que tenham ações do PSE, mais focadas sempre na avaliação, procedimento coletivo. Esse aqui é o terceiro campo da ficha, que são os temas para a saúde e as práticas em saúde, que é onde nós conseguimos contemplar as 13 ações do PSE. Então, aqui é de onde surge o relatório que consegue caracterizar que tipo de ação aquela escola e aquele município fez voltados ao PSE. Todas as ações previstas para o PSE estão contempladas na ficha de atividade coletiva. Algumas estão em temas para a saúde, outras estão em práticas em saúde, e é o cruzamento dessas informações que vai dar os relatórios para monitoramento das ações do programa. Então, aqui, né, no campo 1, só fazendo uma apresentação breve, está as ações de combate ao Aedes aegypti, os agravos negligenciados, a alimentação saudável, a cidadania e direitos humanos, a dependência química, tabaco, álcool e outras drogas, prevenção de violências e acidentes, e prevenção de violência e promoção de cultura de paz, saúde bucal, saúde sexual e reprodutiva, aplicação tópica de flúor, enfim. Então, as ações estão aqui. A partir daqui, e com filtros que eu vou mostrar um pouco mais à frente, é que a gente consegue extrair a informação de que aquela ação foi desenvolvida para o PSE, sempre lembrando a importância de se registrar o INEP. Aqui a parte de trás, né, o verso da ficha de atividade coletiva, onde vai ser registrado o cartão nacional do SUS de todos os cidadãos que participaram, todos os estudantes que participaram da atividade, com a data de nascimento, o sexo, se a avaliação a qual ele foi submetida foi alterada ou não. Se eu faço uma avaliação da acuidade visual, né, uma ação de saúde ocular, o cartão nacional do SUS da criança chamada João, que nasceu na data X, sexo X, se aquela avaliação foi alterada ou não. Peso e altura, elas são obrigatórias para antropometria. Então, se eu vou fazer ação de avaliação de alimentação saudável, alguma ação voltada à antropometria, eles são 2 informações necessárias. Se não for o caso, essas informações não precisam ser alimentadas nesse momento. Como se dá, então, a manutenção da adesão, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre os relatórios. Como que o município consegue extrair os relatórios à medida daquilo que o Ministério vê, e o que a gente está conseguindo acompanhar enquanto Estado, que fundamenta essa apresentação de hoje. E por isso a gente precisa discutir para que o município mantenha o recurso. Só lembrando, município que não cumprir com aqueles 4 critérios que eu apresentei de manutenção, que são desenvolver ações do Aedes aegypti em todas as escolas, registrar as ações desenvolvidas pelo Programa Saúde na Escola, registrar mais de uma ação e registrar as ações em mais de uma escola. O município que não cumprir esses 4 critérios, eles não vão receber recurso no segundo ano do ciclo. Os municípios acabaram de receber o recurso do primeiro ano do ciclo, e se ele não desenvolver essas ações, eles não recebem o recurso para o segundo ano, e essa adesão vai ser monitorada na competência novembro de 2019, só para que a gente não esqueça dessa informação. Então, para se gerar os relatórios de execução do PSE,
O acesso vai se dar a partir do gestor ambiente restrito, então cada município vai usar a sua senha municipal, né? Assim, as que vocês já usam para os outros sistemas, para os outros acessos no gestor. No campo CISAB, aqui logo na linha de frente, vocês ao clicar no campo CISAB, abre a página do CISAB e vem aqui exatamente no campo Saúde. Aqui são as telas para quem conhece o ambiente restrito do CISAB. Essa é a possibilidade. E no campo Saúde, vocês vão selecionar a atividade coletiva. E aí a gente vai começar a produzir o relatório da atividade coletiva em atenção básica. Que é essa aqui é a primeira interface. Então, na primeira parte do relatório, vocês vão selecionar a linha que vocês querem no relatório. Então, como eu falei, o que caracteriza que a ação foi feita pelo PSE é o registro válido de INEP. Então, eu vou colocar aqui INEP, escolas e creches. Na linha do relatório, eu quero ver todos os INEPs que registraram algum tipo de ação do Programa Saúde na Escola. Na coluna do relatório, no caso aqui, o que é que eu escolhi? Saber o desenvolvimento de cada tema e de cada prática em saúde, em separado, conforme eu apresentei na ficha de atividade coletiva, porque eu preciso saber quais são as ações que já foram desenvolvidas nos municípios, para poder, no diálogo, no apoio institucional com os municípios, saber quais são as ações que eles precisam investir, que eles precisam qualificar, porque ainda não foram realizadas, considerando esse momento de encerramento do primeiro ano do ciclo. Eu poderia escolher essa informação a partir de dois vieses. Um viés é a quantidade de atividade coletiva, e aí eu vou dizer quantas vezes aquele tema foi abordado naquele ambiente, e um outro viés é o número de participantes. Quantas crianças, quantos adolescentes, quantos escolares por unidade escolar, ou seja, por INEP, participaram de cada uma das atividades que foram desenvolvidas, sejam elas temas de saúde ou práticas em saúde. Ainda no primeiro bloco do relatório, do primeiro bloco daquela página inicial, eu posso escolher os municípios, e aí eu posso selecionar, no caso do estado, a gente consegue selecionar todos os municípios do estado. Os municípios vão escolher o seu município de referência e qual a competência. Então, eu posso selecionar aqui quantas competências de informação eu quero. Se eu quero a competência mensal, e esse é um relatório importante para o GTI municipal, porque o GTI municipal consegue ver mês a mês o que é que está sendo produzido, o que é que está sendo digitado e o que é que está transparecendo para o Ministério. Lembrando que tem muitos municípios que têm fichas, ações produzidas, fichas emitidas, mas que ainda não foram digitadas. E a gente precisa correr para digitar essas informações, para que essas informações migrem para a base de dados. Se a ação for produzida, a ficha for preenchida e continuar engavetada, ela não vai migrar para a base de dados. Hoje a gente já tem o aplicativo para registro da atividade coletiva. Então, essas informações também migram a partir desse processo, mas nós sabemos também que não é uma realidade de uso das equipes. Elas acabam fazendo preenchimento manual das fichas. Então, aqui eu consigo selecionar a competência específica que eu quero identificar aquele dado ou o conjunto de competências, ou seja, o conjunto de meses em que eu quero analisar. Para os dados que vocês vão ver a seguir, eu usei como competência janeiro a agosto de 2019, porque eu queria saber qual é o comportamento até agora dos municípios com relação à informação do dado do PSE. E aqui é o primeiro relatório que é possível ver. Se eu não escolher a atividade ou o tema em saúde ou a prática em saúde que eu queria ver lá naquela página anterior, eu vejo quais as competências que foram consideradas para a produção desse dado, o município em questão, o nível, que é o INEP, então são ações desenvolvidas pelo PSE. Aqui tem alguns dados sobre o nome do município, qual é o INE da equipe, o tipo de equipe, a descrição, o INEP e a quantidade de atividade desenvolvida naquele INEP, e aí independe de qual foi a atividade, a quantidade de atividades podem ter sido uma mesma ação
combate ao Aedes aegypti realizado todo mês, podem ter sido 8 ações diferentes. Aqui eu só vejo quantidade e vejo o número total de participantes para cada um dos INEPs. E aí o município consegue monitorar qual o INEP, qual a escola, ou seja, que ainda não tem ações realizadas, que eu estou mais em defasagem, eu estou no mesmo nível. Nesse exemplo aqui, a gente vê que tem um INEP com 8 atividades registradas e um INEP com 1 atividade registrada. Então, se a gente vai enveredar esforços para acompanhar novas escolas e desenvolver as ações de promoção da saúde, porque o que importa é a promoção da saúde do escolar, eu preciso identificar também quais são as escolas em que precisam ser investidas ações nesse sentido. Esse é um primeiro interface, esse relatório expressa, né, a quantidade de atividades que foram desenvolvidas e o número de participantes por período solicitado. Se eu quiser expressamente saber para cada uma das ações, cada uma das 12 ações, eu posso selecionar, ou ainda lá na coluna, vocês podem visualizar que eu voltei uma tela, na coluna do relatório, temas em saúde e práticas em saúde em separado. Mais uma vez, eu fiz a opção por saber a quantidade de atividades envolvidas e não o número de participantes, mas é possível puxar os 2 relatórios e qual o tema para a saúde. Então, aqui, o tema para a saúde que eu escolhi foi alimentação saudável. Eu podia ter escolhido todos, e aí na planilha eu ia ver em cada uma das colunas um tema diferente dos temas para a saúde. Lembrando que, como a ficha de atividade coletiva ela é uma ficha para todas as ações de atividade coletiva da equipe, nem todos os temas para a saúde que aparecem na ficha são voltadas ao programa de saúde na escola. É exemplo do autocuidado de pessoas com doenças crônicas. Essa não é uma ação que, a grosso modo, está relacionada ao PSE, ela não está prevista no elenco mínimo do PSE. Então, isso pode ser uma ação que, porventura, dê uma falha, dê um 0, porque você não vai ter esse tipo de ação no cruzamento com o INEP. Nós vamos seguir. Então, aqui é o perfil do relatório que eu tenho. E aí, mais uma vez, a competência que foi considerada, o município ou o elenco de municípios que foram considerados, os temas para a saúde, então, os temas da saúde que eu escolhi, identificar, INEP, quer dizer que foi realizado na escola, e aqui dessa vez eu pedi o número de participantes, porque eu queria ver em cada escola quantos participantes, quantos estudantes participaram de uma ação de alimentação saudável. Então, tem uma escola aqui que nesta escola, neste período, não foi desenvolvida nenhuma ação de alimentação saudável, mas 236 crianças ou adolescentes, não sei, porque não fiz a estratificação por série, né, por faixa etária, mas 266 estudantes participaram de ações de combate ao AIDS. Nenhum estudante participou de ação de saúde sexual e reprodutiva. Isso já me diz que nesta escola, neste INEP, não foram realizadas ações de alimentação saudável e de saúde sexual e reprodutiva. É possível que tenha sido realizada uma ação e o digitador não colocou o número do INEP, e aí isso dá a entender que era uma ação de atividade coletiva qualquer, e por isso a gente precisa orientar os digitadores sobre a importância de registrar o INEP que constam nas fichas, ou que realmente esse binômio escola e unidade de saúde não desenvolveu as ações de alimentação saudável nesse período, até o presente momento, até julho de 2019. Esse relatório ele fica disponível para os municípios. É possível ver o número de participantes por perfil de atividade desenvolvida, mas se eu quisesse ver a quantidade de atividades desenvolvidas, eu também veria. Era só fazer a troca lá na tela inicial. Aqui, e aí, para que a gente tenha um pouco mais de tempo para conversar, alguns dados que nos preocupam. Vou mais uma vez repetir o que é que leva o município a manter o recurso do primeiro para o segundo ano do ciclo, realizar ações de Aedes aegypti em todas as escolas, registrar as ações no ESUS, realizar mais de uma ação por escola e realizar ação em mais de uma escola, caso o município tenha aderido a mais de uma escola. Este relatório é o relatório Estado da Bahia para temas em saúde do PSE de janeiro a agosto de 2019.
Esse dado foi tirado no dia 30 de setembro. Me desculpem que eu esqueci de colocar aqui na fonte a data de extração dos dados. Mas o que nos chama a atenção é que apenas 81 municípios dos 417, ou seja, 19% dos municípios, realizaram ações voltadas aos agravos negligenciados. E lembramos que no início do ano a gente teve uma ação, a campanha da hanseníase, a campanha do tracoma, as campanhas de ambiente escolar para os agravos negligenciados. Apenas 37% dos municípios, e aqui eu não estou falando da estratificação por quantitativo de escolas válidas, esse é um exercício que cada GTI municipal terá que fazer. Apenas 37% dos municípios desenvolveram ações de cidadania e direitos humanos em ambiente escolar. E a gente tem muito que falar de cidadania e direitos humanos, é algo que pode ser abordado em diversas matérias, em diversos componentes curriculares do ambiente escolar. Apenas 35% dos municípios, né, 146 municípios, desenvolveram atividades sobre dependência química e tabaco. Apenas 45 ações de prevenção de violência e promoção da cultura de paz. Então, são percentuais muito baixos, considerando que nós estamos já, né, agosto já passou da metade do ano, e que o ano escolar ele tem um prazo para terminar. O ano letivo ele se conclui entre o final de novembro e dezembro. E aí a gente não tem como reunir essas crianças, esses adolescentes, essa comunidade escolar para continuar desenvolvendo as ações. E mesmo a ação de combate ao Aedes aegypti, que é a ação prioritária do programa, que todas as escolas deveriam desenvolver, não só pelo desenvolvimento da ação, reforço aqui, a importância de a gente falar das ações e do desenvolvimento delas é para promover saúde, para que a gente consiga enfrentar panoramas de saúde complicados que nós viemos enfrentando ao longo dos últimos anos. Né? Então, até a ação de combate ao Aedes aegypti, que é prioritária, que tem que acontecer em cada uma das escolas, só aconteceu em 60% dos municípios. Ou seja, até o presente momento, 252 municípios têm ação de combate ao Aedes aegypti registrados no CISAB. Vale lembrar que na conversa individual no apoio institucional com alguns municípios, muitos dizem: eu já fiz as ações e não estão aparecendo no sistema. Eu já fiz essa ação e não aparece no sistema. Esse aqui é um retrato, esse é um espelho. Né? A paisagem de vocês, né, o que vocês realmente fizeram pode ser muito mais bonito que isso, mas isso é o que o Ministério está vendo, é o que o Estado consegue ver para monitorar. E por isso que nós precisamos investir na qualidade desse dado, na qualidade de digitação desse dado, analisar se ele está sendo digitado da forma correta. Por isso, trazer mais uma vez como se preenche os dados, a necessidade de registrar INEP. Porque o filtro primeiro que eu fiz aqui para extrair essas informações foi INEP registrado. Então, muitos municípios já têm visualizado na sua prática que a ação tem sido desenvolvida, mas na hora de digitar, a pessoa que vai digitar a informação não digita o número do INEP. E aí a ficha não sobe para o sistema como uma ficha de ação voltada ao PSE. Ela sobe como uma ficha de qualquer ação de atividade coletiva desenvolvida pela equipe de saúde. Né? No campo práticas em saúde, aqui estão, né, as práticas em saúde classificadas e nos chama a atenção a saúde auditiva e a saúde ocular, que são as duas que têm o menor percentual de realização de atividades no conjunto dos municípios. Apenas 30% dos municípios no estado desenvolveram ações de saúde auditiva e 39% dos municípios no estado desenvolveram ações de saúde ocular. Para a saúde ocular, nós temos todo um material que está disponível no site da Secretaria de Educação do Estado, que é o teste de Snelling, a escala, o manual. As regionais de educação foram qualificadas para qualificar os municípios, para orientar os municípios.
A Secretaria de Educação também está à disposição, esse material está disponível, o município pode baixar, fazer impressão, não é nada difícil, e fazer a triagem ocular com base no teste de Snellen para crianças e adolescentes. E é isso que conta como ação do programa e dá os encaminhamentos que são necessários para as crianças que apresentam uma alteração no teste. Para a saúde auditiva, nós temos um material disponível no site do Ministério da Saúde, no site do PSE, que é uma orientação, um pacote de orientações, e o Conselho Regional de Fonoaudiologia de Minas Gerais, junto com a Federal de Minas Gerais, eles na verdade, algumas pesquisadoras da Federal de Minas Gerais, do Departamento de Fonoaudiologia, construíram um instrumento de avaliação da saúde auditiva para escolares, validaram esse instrumento como produto de pesquisa de doutorado. O Conselho Federal capitaneou um processo de divulgação e produção junto com a Secretaria Estadual de Minas. A gente está, enquanto equipe do Telesaúde Bahia, em negociação com eles para apresentar esse material, mas é um material que está disponível e que pode ser utilizado também junto com esse material do Ministério. Então, são ações que precisam ser feitas em ambiente escolar, a gente sabe das dificuldades, tem apontado alguns caminhos. Numa web realizada, se não me engano, no ano passado, nós falamos de cada uma dessas ações, né, cada uma dessas 12 ações, apresentando ao município propostas do que discutir. E é importante nós olharmos para isso, porque a gente está chegando no final do primeiro ano do ciclo e tem muito ainda a ser feito. Nessa tabela eu queria poder colori-la de forma diferenciada, mas vejo que para nosso espanto, cada uma das macro-regiões tem um comportamento muito próximo. Então, muitos municípios ainda, muitas regiões têm falhas ainda na realização das atividades, é preciso, é necessário olhar para isso, né, para cada uma delas. Eu não vou me ater aqui nesse processo, porque a gente já vem discutindo antes, né, e o que nos preocupa, por fim, os municípios, a quantidade de municípios por região que não apresenta nenhum registro de ação do PSE no CISAB. Ou seja, 6 municípios na região sul, 6 municípios na região sudoeste, 3 municípios na região oeste, 1 município na norte, 5 municípios na nordeste, 2 municípios na leste, 1 município no extremo sul, 2 municípios na centro-norte e 4 municípios na centro-leste não registraram no ano de 2019 nenhuma ação em ambiente escolar no CISAB. Então, no filtro, eles aparecem com todas as 12 ações zeradas. É um município que, se não digitar as informações das ações já realizadas, possivelmente é um quantitativo de municípios que não vai receber recurso por si só, visto que um dos critérios é ter o registro da ação do PSE no CISAB. São municípios que precisam ficar de olho para identificar se esses relatórios estão subindo da forma correta. Façam contato com as suas equipes de apoio institucional, né? Todos os apoiadores eles estão à disposição para discutir esses elementos, mas isso nos preocupa, porque são municípios que chegam ao mês de agosto sem ter registro. E muitos desses municípios podem ser por falhas internas no processo de digitação. Lembrando que nós tivemos problemas no último ano do ciclo, municípios que deixaram para a última hora a adesão, a digitação da informação e tiveram problemas em migrar essas informações. Ok, gente? Por hoje, é também mais uma vez e sempre lembrar da disponibilidade de materiais sobre o PSE, que está no site da diretoria do Departamento da Atenção Básica, agora, né, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, né, que versam sobre as diferentes temáticas que são discutidas no programa de saúde na escola e que estão à disposição de todos os municípios e que são ferramentas
de apoio, ferramentas de mobilização, de pensar novas estratégias, além de todas as web palestras que nós já fizemos ao longo desses últimos anos sobre o programa Saúde na Escola, que estão disponíveis no site do Telesaúde, no canal do Telesaúde, que vocês podem revisitar, sempre com alguma ideia do que desenvolver em ambiente escolar. Discutir enquanto GTIs municipais como dar andamento às ações do PSE, desenvolvê-las em conjunto entre unidades de saúde da família, equipes de saúde da família e unidades escolares. Né? Por hoje é só, eu agradeço a vocês, eu vou ficar aqui disponível para esclarecer as dúvidas e vamos dar encaminhamento ao programa de saúde na escola de forma que os municípios, que a gente consiga ter um panorama melhor do que o que nós temos visto nos últimos anos com relação à execução do programa. Obrigada e boa tarde. Bom, Nilma, nós já temos aqui algumas dúvidas que os profissionais foram colocando aqui no bate-papo, eu coletei aqui. Se vocês tiverem mais alguma, pessoal, aproveite enquanto ela vai esclarecendo algumas e já coloca aqui no bate-papo. A primeira pergunta aqui, que sugestão você sugere para promover a saúde auditiva e ocular nas escolas? Pronto, eu vou retomar, eu acabei falando isso no processo, né? Vou deixar lá o gráficozinho da ação, né, do comportamento. Acho que a gente precisa olhar com bastante cuidado para isso aqui. Para a atividade ocular, o material sugerido, o próprio site da Secretaria de Atenção Primária, né, da SAPS, do Ministério da Saúde, no campo do PSL, já apresenta um manual, que é o teste de Snellen, com as fichas, com a escala para avaliação, né, ocular, com toda a regrinha super fácil, o próprio professor pode fazer no ambiente escolar, ele só precisa ter a prancha impressa na diagramação correta, dispor essa prancha na parede e com uma certa distância que também já está prevista no manual, e fazer a testagem com as crianças e adolescentes. Isso para a saúde ocular. Para a saúde auditiva, tem um instrumento, na verdade, é uma orientação sobre a saúde auditiva que está disponível no site do Ministério também, naquela mesma página lá que eu mostrei. Talvez seja até melhor ficar nela do que ficar aqui. Então, aqui também, né, tem um instrumento da saúde auditiva, tem um manual de orientação da triagem da acuidade visual, que é usado para a saúde ocular, o instrumento da saúde auditiva, tem esse material produzido pela UFMG, que é fruto de uma pesquisa de doutorado, que foi a validação de um instrumento para avaliação da saúde auditiva de crianças. Esse material está disponível na UFMG, e ele também contou com a parceria da Secretaria de Saúde do Estado de Minas e do Conselho Regional de Fonoaudiologia, também, né, da sexta região de Minas Gerais e Espírito Santo. E ele também está disponível nos sites dessas instituições e pode ser utilizado. A gente está num processo de negociação com eles para que eles possam falar sobre esse material. Além disso, para públicos maiores, é possível falar sobre uma série de interferências do ruído, da produção de ruído, das questões de saúde auditiva para esse público maior, como o uso do fone de ouvido, os impactos auditivos e não auditivos do ruído, né, o quanto incomoda no processo de aprendizagem. E isso nós também abordamos numa web palestra, se eu não estou enganada, que foi realizada no ano de 2018. Mas foi uma web palestra que se propôs a pensar cada uma dessas ações, dessas 12 ações do PSE, propondo estratégias para os municípios abordarem. Municípios que têm NASF, que têm fonoaudiólogo na equipe do NASF, podem também discutir com esse profissional e com outros profissionais o que pode ser feito a partir da avaliação da análise que vocês fizerem do território. Uma outra dúvida, é preciso realizar atividades em todas as escolas aderidas no PSE no primeiro ano do ciclo? Todas as 12 ações do programa precisam ser desenvolvidas nos municípios. Então, o elenco de 12 ações ele precisa ser desenvolvido no município, e o município deve
ao desenvolver as ações, considerar a análise de situação do território de cada uma das equipes. Então, se no mesmo território eu tenho equipes e escolas de diferentes níveis de ensino, para cada equipe, para cada escola, eu vou estabelecer qual é o elenco de ações que vai ser desenvolvido naquela escola, em que etapas cada uma dessas ações vão ser desenvolvidas, porque cada escola tem o seu planejamento político-pedagógico. Então, sempre na perspectiva de cruzar o planejamento político-pedagógico das escolas com as necessidades e com os tempos das escolas e das equipes de saúde. Então, o GTI precisa auxiliar nesse processo e discutir quais vão ser as estratégias para realizar cada uma das ações. As 12 ações precisam ser realizadas no município. E cada escola precisa passar por um elenco considerável de ações. O ideal é que cada escola passe pelas 12 ações, porque é possível que cada uma das 12 ações sejam discutidas no ambiente escolar. As técnicas, as abordagens, as temáticas envolvidas com aquela ação vão diferenciar para cada público escolar, isso com certeza. A forma como aquele tema será abordado, né? Vamos pegar a ação do Aedes. A ação do Aedes é uma ação obrigatória em todas as escolas. A ação do Aedes que é obrigatória em todas as escolas. Se eu vou falar do Aedes aegypti na creche, eu não vou falar do Aedes aegypti falando da história do Aedes, de onde veio o mosquito. Eu vou apresentar de forma lúdica como é que o mosquito interfere na vida das pessoas e o que eu posso fazer para proteger o ambiente escolar, o ambiente doméstico do mosquito, né? Não jogar lixo fora, não acumular água, isso, né, de uma forma lúdica, com teatrinho, com produção de brinquedos. Se eu vou falar com criança de 10 anos sobre a ação do Aedes, eu posso propor para que eles sejam o autor do teatrinho, eles vão ser os atores da peça. Nós temos, para adolescentes de escola pública estadual, nós temos o concurso de vídeos. Então, tem adolescentes que estão desenvolvendo as ações, estão discutindo a temática do Aedes e estão produzindo vídeos para o concurso de vídeos da Secretaria de Educação. Então, o mesmo tema ele vai ser abordado de forma diferente em cada ambiente, adequado à necessidade de cada ambiente. Mas as 12 ações precisam acontecer tanto no primeiro ano quanto no segundo ano. O ciclo é de 2 anos, mas o conjunto de ações ele vai ser desenvolvido completamente no primeiro ano do ciclo e avaliado no primeiro ano do ciclo e completamente no segundo ano do ciclo e avaliado no segundo ano do ciclo. Então, não dá para o município dividir. Vou desenvolver 6 ações no primeiro ano e 6 ações no segundo ano. Não é essa a lógica. A lógica é de que o município promova a saúde na escola durante todo o ano de 2019 e durante todo o ano de 2020. Tem mais dúvidas aqui, o pessoal tá aproveitando o momento para tirar. É necessário trabalhar nas escolas todos os temas do PSE ou depende da idade dos escolares? Por exemplo, de creches de 1 a 5 anos. Como eu falei, vai ter um ajuste. Esse é o tema de sempre surge essa pergunta. Como eu falei no exemplo anterior, as 12 ações têm que acontecer no município, o máximo de ações possíveis naquele ambiente escolar devem acontecer e a abordagem tem que ser adaptada para aquele nível de ensino. Então, uma creche de 1 a 5 anos. Eu vou falar de alimentação saudável, eu vou apresentar para as crianças o que é uma verdura, o que é uma fruta, né? Apresentar o que é uma comida saudável, a comida que tem cheiro, que eu consigo pegar, que eu descasco. E o que é uma comida não saudável, né? A comida que eu desembalo, a balinha. Então, isso é possível de ser discutido com a criança, porque a gente está fazendo a formação de um novo cidadão, né, nesse ambiente. Então, de 0 a 5 anos, eles compreendem o que é uma comida saudável e o que não é uma comida saudável. De onde vem a comida, da plantinha, da árvore. Então, vamos usar o Dia da Árvore para falar sobre comida? Se a gente celebra o Dia da Árvore, eles precisam saber que a comida vem plantada. Vamos plantar um pezinho de feijão na escola, esperar o processo de germinação
né, que é super tranquilo de acontecer no ambiente escolar, e falar de alimentação saudável para esse público, mas também falar de alimentação saudável para os pais, fazer um momento de educação em saúde para os pais, para falar de alimentação saudável, para as merendeiras, para que elas entendam a necessidade da qualidade do alimento, junto com a equipe de nutrição escolar. Então, a gente tem uma série de ferramentas, a gente vai mudar a forma de abordar determinados temas. E se o município entender que alguns temas são mais difíceis de serem abordados nesse ambiente, podem não ser abordados, à exceção do AEDS, que necessariamente precisa ser abordado em todos os ambientes escolares, inclusive nos ambientes onde estão as crianças menores. A gente só precisa adaptar as estratégias para falar sobre o tema. Isso, a ação tem que ser realizada em todas as escolas. E eu posso trabalhar com os pais do interesse das crianças? Pode trabalhar com os pais e com as crianças. Volto a dizer, precisamos ajustar as temáticas para cada público. Tem coisas que podem ser a mesma temática. Lembrando, gente, o PSE, ele não é o cumprimento de uma palestra. Então, assim, eu vou pegar o tema saúde bucal, fazer uma palestra e contar como ação realizada do PSE. Não, é um processo contínuo. E que para cada tema você vai ter diferentes estratégias. Então, porque é um processo de construção de promoção da saúde. Lá no exemplo da alimentação saudável, eu posso ter um momento com as crianças, uma oficina de produção de alimento com as crianças. Elas vão adorar produzir biscoitinho, né, ver fazendo um bolo, conhecer a cantina da escola, né, a cozinha da escola onde elas estudam. Elas vão adorar plantar um pé de coentro no início do ano e ver o coentro crescendo ao longo do ano. Eu posso trabalhar com elas oficina de alimentação saudável, né? Mostrar as frutas, elas prepararem conjuntamente salada de fruta, coisas que elas vão comer. Posso fazer isso, né, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses no ambiente escolar, tanto a equipe escolar quanto a equipe de saúde, mas como uma ação do programa Saúde na Escola que foi pactuada conjuntamente. Né? E também fazer isso com os pais. Aí são 2 perfis diferentes. Eu posso fazer uma ação procedimento coletivo, que é de avaliar o peso e a altura dessas crianças, fazendo tampometria no início do ano, desenvolver ações de educação em saúde, que são essas de preparo de alimento com a criança, e ações de educação em saúde, que são com os pais, orientando sobre alimentação saudável, mas não deixar de falar também para as crianças. Às vezes a gente tem medo de falar sobre determinados temas com as crianças, porque a gente não tem ferramentas. Vou falar de um que é complexo, que todo mundo sempre pergunta, que é o direito sexual reprodutivo. A gente não vai falar com as crianças sobre a utilização de preservativo, mas a gente vai falar com as crianças pequenas sobre autocuidado, né? Sobre higiene, sobre a necessidade, sobre o ir ao banheiro. Isso a própria professora do ambiente escolar vai, até pela própria produção de autonomia dessas crianças, ela vai abordar determinados temas que estão ligados ao direito sexual, ao direito reprodutivo. A gente vai falar, né, na violência e da prevenção de acidentes, sobre não colocar coisas nas tomadas, não colocar coisas nos narizes, nas orelhas, sobre não subir nas cadeiras, que essas crianças podem cair, da mesma forma que a gente vai orientar os pais de como tomar determinadas medidas em ambiente doméstico para que essas crianças não sejam vítimas de acidente. Não pode pegar na panela que está no fogão, não mexe em faca. A gente está construindo conhecimento e promovendo saúde, porque se eu evito que essa criança toque no fogão, e eu evito que essa criança sofra uma queimadura grave por uma água quente que estava no fogão e que essa criança foi tentar pegar, eu estou promovendo saúde. Eu estou prevenindo que essa criança desenvolva um agravo e que pode ser muito grave, que pode ser muito sério por algo que era prevenível. Então, orientar pais, orientar cuidadores, orientar essas crianças também é possível. A gente só precisa ajustar a forma como vai falar sobre aquele tema. Ótimo, acho que agora ficou claro. O pessoal está perguntando aqui também, Nilma. Deixa eu ver aqui.
Boa tarde. As ações que foram realizadas numa competência anterior, exemplo 09, o CPD tem até qual data para lançamento no sistema? Pronto. Para fins de recurso, que aí são os dados de produção, o município tem que ter sempre até 2 meses, né, 2 competências. Para fins do programa de saúde na escola, essas ações precisam estar registradas até o dia 20, até o final da competência novembro, até o prazo que está estabelecido para a digitação da competência novembro, que já saiu, inclusive, numa portaria no início do ano. Eu não vou conseguir recordar aqui com vocês a data exata do mês de dezembro em que essa ficha tem que estar digitada. Então, para fins do programa Saúde na Escola, conta a competência novembro cheia e os municípios vão ter o prazo até o prazo X, a data X de dezembro para digitar. Tem muitos municípios que estão represando a digitação das fichas. E aí, mais uma vez, faço um alerta. Nós, enquanto Estado da Bahia, já passamos por esse sofrimento nos anos anteriores e é muito difícil. O sistema trava, não consegue digitar todas as fichas. Nós já vimos que não é digitar uma ficha só que dá conta, né? A gente precisa ter um panorama dessas ações realizadas, principalmente na preocupação de que esses alunos, o município afirmou e aderiu no processo que seria capaz de desenvolver ações para esses alunos. Os municípios foi dado ao município o direito de indicar quais escolas ele queria aderir e o quantitativo de alunos que ele era capaz de desenvolver as ações. Então, esse é o momento dos municípios responderem a essas frentes. Com relação ao preenchimento dessa ficha, né, de atividade, o pessoal está perguntando aqui, as ações que eu faço nas escolas, eu sempre solicito a presença dos pais da comunidade. Posso incluir na ficha de atividade coletiva os cartões do SUS desses outros participantes, além do número do cartão nacional dos alunos? Eu precisaria entender melhor por que você pede a presença dos pais e da comunidade nessas ações. Né? Que tipo de abordagem é essa? Porque podem ser ações, inclusive, diferentes. Contando que, se você colocar o número do cartão SUS desses, vai parecer que eles são alunos da escola, e eles não são. Inclusive, você pode sobressaltar o dado de número de escolares, porque, lembrando, se a escola que você está desenvolvendo a ação, no momento que você fez a adesão, que o gestor municipal, né, fez a adesão, não sei se necessariamente a pessoa que perguntou, no momento que o gestor municipal fez a adesão, o próprio sistema já dizia, com base no censo escolar, a escola A tem 100 alunos. Então, espera-se que nas ações desenvolvidas naquela escola A sejam contemplados no máximo 100 alunos, porque é o público daquela escola. Se você faz para 100 alunos e 100 pais, né? E você coloca todo mundo como se fosse, quando você digita o número do cartão nacional do SUS, todo mundo como se fosse escolar, fica parecendo que a escola tem 200 alunos. Além disso, a própria ficha lá na frente, ela tem o público. Então, vou voltar aqui um pouco na imagem. O que você pode fazer? Você pode registrar para a mesma ação 2 fichas. Uma ficha que contempla o perfil da atividade, considerando os alunos, os estudantes da escola. Então, tá aqui, né? Eu fiz uma atividade do PSE, coloquei o INEP, lá o número de participantes, o número de avaliações, e aqui eu venho classifico. Então, eu fiz uma ação de educação em saúde, por exemplo, e possivelmente é essa ação que você faz em conjunto com os pais. Fez uma ação de educação em saúde, eu venho aqui e digo quem foi o meu público-alvo. Familiares. Então, tá aqui. E aí eu escolho qual foi o tema, qual foi a prática. Uma mesma ação foi para as crianças. E aí, a mesma ação, mas eu registro em 2 fichas diferentes, porque eu caracterizo essa ação de forma diferente. E muito cuidado quando for ação procedimento coletivo, porque aí eu vou indicar para cada criança se foi alterado ou não. Então, eu vou ter aqui o dobro de crianças, né, o dobro de cartão nacional do SUS, com datas de nascimento completamente distintas. E que não são
apenas das crianças, são de crianças e dos pais. É muito importante inserir os pais dentro desse processo, é muito importante inserir a comunidade dentro desse processo. É possível, mas a gente precisa cuidar apenas da forma como a gente vai registrar, para a gente não estar supervalorizando uma ação que não aconteceu por aquele quantitativo de pessoas, mas que a gente está incluindo pessoas que não são público e não são da escola. Não é que não sejam público, elas são públicos sim, elas devem passar como os próprios exemplos que eu trouxe aqui, mas elas não são estudantes, digamos assim. Então, elas podem inflacionar esse dado de número de pessoas participantes da atividade. Você registra, continua desenvolvendo as ações como você faz, registra apenas em 2 fichas diferentes, com públicos diferentes, que aí você coloca a faixa etária, né? O público-alvo que você considerou, e para a mesma ação, a faixa etária com público-alvo familiares, que foi isso que aconteceu, pelo que eu estou entendendo da tua pergunta. Acho que ficou claro, né? Pessoal, tem mais alguma dúvida? Que as que estavam aqui, acho que a gente já respondeu a todas. Eu não sei se eu falei essa, Nilma, que além das ações de combate da AIDS, tem outro tema que deve ser trabalhado nos 2 anos do ciclo? Todos os temas devem ser trabalhados nos 2 anos do ciclo. Todos. As 12 ações. Acho que ficou uma só aqui, Julie. Foi? Pode Foi ir. aqui. Se o profissional, ao digitar a ação, esquece de marcar o quadrinho do PSE, saúde ou educação, mas coloca o INEP, essa ação conta para o programa? Conta. Ela conta. O que vai fazer o filtro é o INEP. Este quadrinho aqui foi uma grande batalha, né? Uma grande vitória, na verdade, dos grupos de trabalho estaduais e municipais, que era de poder caracterizar se aquela ação foi desenvolvida pela educação, pela saúde ou por ambos. Lembrando que, como a ficha de atividade coletiva ela foi pensada para o ESUS, então para todas as atividades coletivas que acontecem na atenção básica, quando a atividade era desenvolvida apenas pelo profissional da educação, nós não tínhamos como reconhecer. Aqui, mesmo subindo com o número do Cartão Nacional do SUS, o CBO, de um profissional ligado à equipe de referência para aquela escola, se a ação foi desenvolvida apenas pelo professor, ela conta aqui como apenas educação, por saúde, apenas como saúde, e se os dois participaram da atividade, saúde e educação. Então, por exemplo, pensando na ação da escovação bucal supervisionada, né, das questões de saúde bucal, eu posso ter um momento da saúde bucal apenas desenvolvido pelo professor, falando sobre a boca, sobre o dente, sobre o corpo humano, sobre a importância da higiene bucal. Eu posso ter um momento desenvolvido só pelo profissional da saúde, da escovação bucal supervisionada ali, orientando os escolares como fazer a melhor escovação. E posso ter um momento desenvolvido pelos 2 profissionais, em que eles fazem um teatro, fazem uma palestra, fazem uma orientação, falam com os pais, falam com as crianças. E aí a mesma ação foi desenvolvida pelas 2 equipes. Esse campo aqui é para isso, para que a gente consiga identificar ações que foram feitas só pela educação, só pela saúde ou pelos 2. E o que vai diferenciar uma ação como a ação do saúde na escola é o INEP. Se houver digitação equivocada do número do INEP, é possível reenviar a ficha com o INEP correto? É possível. Vocês só têm que tomar cuidado com a questão de duplicidade. Para não dar duplicidade, porque aí vai ouvir glosa de uma das fichas. Mas é possível digitar com o número correto, porque aquele número vai aparecer como não válido. E lembra, o relatório de adesão de vocês tem o número do INEP da escola. A escola que vocês desenvolvem a ação sabe o número do INEP dela. É fundamental que vocês consigam, vocês tenham essa informação. Quando a gente falou do PSE lá no início do ano, nós trouxemos essa informação. A primeira coisa que cada GTI, Estado Municipal, precisa saber é qual é o número
do SENES e do INE, da unidade de saúde, e qual é o número do INEP que estão vinculados. A segunda coisa é quantas turmas eu tenho e o cartão nacional do SUS de cada um dos alunos por turma. Isso facilita o processo de trabalho, porque a cada vez que eu for desenvolver uma nova ação, eu não preciso perguntar essa informação de novo. Eu só pego essa informação e faço o checklist daquilo que aconteceu. Okay? Tem uma pergunta aqui da equipe de Monte Azul. Se realizarmos uma ação junto com o NASF, podemos registrar a atividade na SF e o NASF também fazer o registro ou dará duplicidade? Dará duplicidade. A gente tem espaço aqui para registrar o profissional de saúde responsável e o cartão nacional do SUS dos profissionais que participaram com seus respectivos CBOs. Então, assim, a equipe de saúde da família com o profissional do NASF fez uma ação de PSE. Você vai colocar o número do cartão nacional do SUS de um dos profissionais, que pode ser o profissional que estava mais à frente, o CBO dele, o SENES da unidade, o INE da equipe, e aí tem que ser, se o profissional que esteve à frente da atividade foi o educador físico, foi o enfermeiro da equipe, o INE é o INE da equipe, porque é nesse INE que eu vou encontrar esse cartão nacional do SUS registrado. E colocar o número do cartão nacional do SUS de todos os profissionais que estiverem envolvidos naquela atividade também. Todos os profissionais de saúde. Então, foi o agente comunitário, foi o nutricionista, foi a psicóloga, registro aqui. Mas conta como uma atividade só, senão dá duplicidade no registro da informação. Bom, acho que as perguntas então finalizaram. Nilma, se quiser fazer uma fala final, fica à vontade para a gente poder encerrar mais uma web aqui. Quero apenas agradecer, mais uma vez desejar Feliz Dia dos Professores para todos os professores, dizer que estamos, enquanto apoio institucional, à disposição, passando aqui para chegar no final, pronto, dizer que estamos à disposição para as orientações que forem necessárias, dizer para vocês que viabilizem essas análises dentro dos próprios municípios para entender como as ações de vocês estão migrando, como está o comportamento, porque a gente tem pouco tempo para o final desse primeiro ano do ciclo. E, mais uma vez, nos colocar à disposição e agradecer a todos pela participação. Muito obrigada. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br